Salve, salve, meu irmão querido, minha irmã, bem-vindo à nossa partilha entre irmãos. Estamos juntos mais uma vez para compartilhar um pouquinho das riquezas do coração de Cristo na palavra de Deus, no ensino da igreja, e fazemos votos de que você possa participar dessa partilha com a gente, tirar proveito, que seja algo que faça bem para a sua alma e encoraje você a chegar mais longe, levando também a palavra de Deus a mais alguém. Você já sabe que se você quiser ajudar a gente a fazer a nossa partilha, envolver outras pessoas, dá um jeitinho aí, interage com a gente, curte, compartilha, comenta, faz alguma coisa aí no seu celular ou no seu computador para que o YouTube entenda que a gente está querendo, né, que outras pessoas estejam junto com a gente. Laura, tudo beleza? Tudo certinho? Na alegria pentecostal do Espírito Santo, Padre Antônio. Olha, o senhor terminou o podcast da semana passada pedindo isso e teve muitos comentários, as pessoas refletindo. No final a gente perguntou, olha, aquele parágrafo 2624, então muitas pessoas foram o catecismo. Olha que beleza! O podcast está levando os irmãos a abrir o catecismo e comentar, porque a gente perguntou, e aí? E o que nós falamos, o que a gente achou? E o que você achou? Então foi muito legal. Que bom, beleza. Então tá valendo a pena, né? Olha, essa expressão, o que você achou, não tem a ver com qual a sua opinião, não precisa. Não. Mas o que você achou, quer dizer, se você cavucar, se você cavucar, você encontra alguma coisa que a gente aqui não encontrou. É como pessoas que estão indo numa mina, né, e estão cavando. Um encontra um diamante, o outro encontra outro, e aí a gente pode aí compartilhar isso e descobrir coisa bonita, né? Como é que Deus fala, como é que a gente pode dizer, a sensibilidade de cada um, né? Do jeitinho de cada um, ele faz com que as riquezas dele fiquem mais evidentes, né? Então, é bom a gente partilhar também por causa disso, né? Uma leitura só encontra X coisas. 2, 3, 4 pessoas se debruçando encontram muito mais, né? Então, vamos continuar no catecismo, Laura, porque eu acho que está tão bom. O catecismo da Igreja Católica está muito bom, Padre Antônio. É muito bacana, né? Então, hoje nós vamos com outro parágrafo e dessa vez 2670, eu acho, né? Que a gente começa conversando por aí. Vamos ver até onde a gente chega. Nossa, que beleza! Começa com o clamor, vinde Espírito Santo, amei. Exato. A gente, então, só para recordar aos irmãos, a gente está, como a igreja mostra no catecismo, a gente está descobrindo a pessoa do Espírito Santo como nosso mestre de oração. O Espírito Santo, ele não é experimentado, ele não é conhecido como alguém distante ou como uma ideia sobre a qual a gente teoriza. O Espírito Santo, ele é experimentado e ele é conhecido na medida em que a gente se deixa conduzir por ele na vida de oração. Então, na oração, a gente entra em comunhão com o Espírito Santo e a gente acaba descobrindo, pelo trabalho dele na nossa alma, quem ele é. Como a gente descobre quem é um artista pelo trabalho que ele faz, né? Está havendo agora lá em Roma uma exposição numa igreja de uma obra famosa daquele artista muito louco, Salvador Dalí. Mas ele tem uma figura de Cristo, né? Inspirada, como se tivesse, né, no o pai alto, olhando, meu Deus, aquela imagem. Mas é inspirada numa figurinha feita por São João da Cruz, num pedacinho de papel desse tamanho, né? E ele se inspirou naquele original de São João da Cruz e fez o dele, né? Mas é interessante, né? Porque a gente descobre o que o artista pensa, o que ele sente, a maneira como ele vê o mundo pelo efeito do trabalho dele, ou seja, pela sua obra de arte. Então, a gente descobre quem é o Espírito Santo, como ele pensa, o que ele sente, pelos efeitos dele na nossa alma. Bom, o Espírito Santo nos apaixona por Jesus. Então, ele, de fato, é alguém apaixonado pelo Filho, né?
Ele ama glorificar Jesus, e ele faz isso em nós. O Espírito Santo é amor da Trindade, ou seja, ele é o amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai, e o Espírito Santo nos atrai para esse amor, justamente nos encorajando, nos incentivando à oração. Então, o Espírito Santo que habita em nós sempre está disposto à oração, porque ele é assim, né? Ele é força de atração para a comunhão, para a intimidade com Deus. Então, primeira coisa legal da gente pensar isso é quantas vezes para nós orar é um grande desafio, né? Desafio com as distrações, com a falta de tempo, ou com a desculpa da falta de tempo, desafio, porque às vezes a gente está frio por dentro, a gente está cansado, a gente está, sei lá, oprimido, diante de todos esses desafios que às vezes me fazem experimentar a oração como um combate, como algo que me custa, eu posso lembrar que o Espírito Santo que habita em mim está sempre muito bem disposto à oração. Ele me atrai, ele me chama para isso e eu posso contar com ele. Padre Antônio, há dois podcasts atrás, eu não me lembro exatamente o número, acho que o senhor vai lembrar, 2711, o parágrafo do catecismo que a gente partilhou falava algo logo no início, que o Espírito Santo recolhe o coração. Eu tenho experimentado isso de uma forma intensa nesses dias, nessa semana, nessa novena de Pentecostes, que não ficar mais desesperada porque eu me distraio na oração. Não me desespero mais por causa disso. Sei que isso pode acontecer, mas eu conto com o Espírito Santo para recolher o meu coração. Então, esse lado do Espírito Santo que eu aprendi no catecismo, eu tenho experimentado na oração, antes da oração, no meio da oração, no final da oração, depois da oração, quando eu já estou nas atividades do dia a dia, experimentar que ele é aquele que recolhe. Então, as coisas que nos distraem intensamente, fortemente, já não exercem tanta força como exerciam até há 15 dias atrás. É um aprendizado importante, né? Porque quando a gente, por exemplo, lida com o problema da distração na oração, instintivamente, a gente, percebendo que está distraído, a gente fica chateado com a gente mesmo, a gente se culpa, a gente se cobra, aí a gente tenta e daqui a 5 minutos está de novo distraído, e aí briga mais e tal. Parece que, aliás, parece que não, os cientistas dizem que isso é real, né? Instintivamente a tendência da gente é sempre olhar para o negativo e acabar sendo mexido por ele, mobilizado por ele. E no caso da distração, mobilizado de maneira negativa. Quer dizer, quanto mais eu brigo com ela, mais distraído eu fico. Até que a gente descobre que a gente tem um recurso, né, que se chama alguém, não é alguma coisa, é alguém, é o Espírito Santo. E aí eu não preciso, quando eu percebo a minha distração, brigar com ela de maneira negativa, ou seja, vou eu agora ficar chateado comigo porque eu fiquei distraído. É o cachorrinho mordendo o rabo, né? Não, peraí. Eu tenho um recurso, o Espírito Santo recolhe o meu coração. Então eu tiro a atenção do que é negativo, eu tiro a atenção daquilo que instintivamente me deixa irritado e lembro do que eu tenho à disposição. E aí, imediatamente, só de lembrar que eu o tenho, pronto, meu coração já se volta para ele e se recolhe. Né? Isso aí. Eu acredito que isso é uma coisa importante, Laura, porque isso tem a ver com tudo na vida da gente. E como isso tem a ver com o nosso exercitar a fé, é uma coisa que a gente precisa aprender instintivamente. A tendência da gente é se deparar e se demorar mais naquilo que é negativo, naquilo que
que é chato É naquilo. verdade. Dizem os cientistas que é porque a gente teve que aprender a fazer assim para se virar diante dos problemas. Então, o ser humano, desde que, sei lá, né, começou a viver em sociedade, ou tendo que lidar com muitos perigos, né, ele tinha que ficar atento aos problemas, porque ele tinha que encontrar soluções, respostas. Tudo bem, só que isso criou na gente a tendência a, então, dar mais atenção ao que é negativo do que aquilo que é positivo. Só que quando o assunto é vida de fé, o que eu conheço de gente que fica parada diante daquilo que não tem e não aproveita o que tem. Ou então o que eu conheço de gente que é mobilizada instintivamente quando as coisas dão errado para reagir de uma maneira negativa, ao invés de se voltar para aquele que nós temos, que é o Espírito Santo. E aí a reação, ela já se alinha de uma maneira positiva. Então, viver de fé exige de nós um olhar diferente, né? Eu não posso olhar para a vida, como dizem os cientistas, né? Que o homem teve que aprender a fazer lá atrás, no início da sua história. Eu não posso olhar para a vida como um eterno, como é que eu posso dizer? Uma eterna ameaça. Não, se eu quero viver de fé, eu tenho que olhar para a vida como um grande dom do meu Pai do céu, e por isso eu preciso olhar para a vida com uma confiança transbordante. Quando eu olho para a vida não como uma ameaça, mas como um presente que me gera confiança, eu vou começar a ver recursos, eu vou começar a perceber o que o Pai me deu, eu vou aprender a usar isso. Isso serve para a vida de oração, isso serve para qualquer outra coisa. Tudo. Né? Então, o Espírito Santo, sempre muito disposto a rezar, nos atrai a isso. Como você falou, eu gosto muito dessa palavra recolhimento. Né? Ele tem esse poder de atração sobre o nosso coração que nos puxa para o alto, né? Como diz a igreja, corações ao alto. É o Espírito Santo quem faz esse trabalho. Né? E é capaz de nos recolher, de nos acalmar, de nos centralizar em Jesus. Pronto. Então, ao invés de ficar, quando vier a distração, ao invés de ficar brigando comigo mesmo, eu não podia, meu Deus do céu, de novo, eu não estou vendo, não adianta, eu não consigo rezar, ao invés de ficar reagindo desta maneira, que não vai ajudar em nada, é distração sobre distração, Senhor, distrai-me, eu me volto para Ti, Espírito Santo, eu quero olhar para você, eu quero contar com você, você recolhe o meu... Quando você diz isso, pronto, você já está centralizado em Deus. Se colocou, né, na ação dele, amém. Pronto, e aí você desfruta do trabalho dele. Né? Então, ver o Espírito Santo como nosso grande companheiro e mestre de oração, me parece que é uma excelente maneira de descobrir quem ele é. Pelo que ele faz dentro de nós, a gente descobre quem ele é. Então, uma das coisas que ele faz é recolher a nossa alma em Deus. O Espírito Santo é assim, né? Ele atrai tudo por amor, ao amor, né? E nos mantém nesse amor. Essa é a personalidade dele. Então, isso a gente experimenta onde? Nos efeitos da presença dele na nossa vida, por exemplo, na vida de oração. Né? Então, quanto mais eu rezo, mais eu vou conhecendo quem é o Espírito Santo. Quanto menos eu rezo, eu posso ler uma enciclopédia sobre o Espírito Santo. Entendeu? Vai ser um ilustre desconhecido, vai continuar sendo. Né? Porque uma pessoa viva eu conheço se eu convivo com ela, não se eu leio alguma coisa sobre ela. Né? Então... Padre Antônio, e concluindo, um fruto concreto, né? De nos deixar, de pedir o Espírito Santo para nos ajudar a recolher em qualquer momento, não somente da oração, às vezes em outros momentos que a vida exige, pede isso da gente para a gente não fazer bobagem, é uma humildade interior, porque a gente sabe que sem ele a gente jamais conseguiria. Então isso acaba nos levando a uma dependência maior dele, a entender melhor aquilo que Jesus falou. Olha,
sem mim nada podeis fazer. A gente passa a entender, né, realmente Jesus, sem o Senhor, sem o Paráclito, sem o Espírito Santo, eu não poderia, né, ir à liturgia das horas e sem a tua ajuda eu estaria toda enrolada, ficaria toda confusa. Então nos leva a uma doce humildade, a uma doce dependência do Espírito Santo. Essa semana a gente estava fazendo uns estudos bíblicos lá na igreja e a gente estava comentando sobre uma palavra que a gente usa pouco, mas que fala de algo complicadíssimo, sobre o qual a gente tem que ter vigilância, que é presunção. Presunção significa eu sei, eu faço. E eu sei. Entendeu? Eu sei, eu faço. Deixa comigo, né? Se você der uma olhadinha no livro de Atos dos Apóstolos, o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 1 e o capítulo 2, né, que são os capítulos que falam da promessa e do cumprimento de Pentecostes, são um grande alerta para todo cristão sobre o perigo da presunção. Tentar fazer a sua parte, tentar cumprir a sua missão, sem viver essa dependência do Espírito Santo. Vai dar ruim, como dizem os cariocas, né? Porque sem ele, a gente pode até ter a boa vontade de tentar acertar, mas a gente não consegue acertar. A gente erra nas medidas, né? Todo mundo diz que a diferença entre o remédio e o veneno são as medidas, né? A dosagem, né? É a mesma coisa com a gente, né? Sem a ajuda do Espírito Santo, sem essa constante conexão com ele, sem esse voltar para ele, sem esse recolher-se nele, a gente quer dar remédio e acaba dando veneno. A gente fala além da conta, a gente age além da conta e por aí vai, né? Então, cuidado com a presunção. Fazer algo, o que quer que seja, dizer algo, o que quer que seja, sem reconhecer que a gente precisa dele, que não adianta a gente tentar apressar as coisas. A gente pode atropelar tudo se a gente apressar as coisas, né? Compartilhava lá com os irmãos na igreja a respeito disso, né? Que o mundo não perdeu nada quando os apóstolos decidiram obedecer a Jesus e ficar 9 dias em Jerusalém, entre a Ascensão e Pentecostes, esperando ser cheios do Espírito Santo. Ao contrário, se eles não tivessem obedecido, esperado, e se eles não tivessem sido preenchidos, se eles tivessem imaginado, não, mas Jesus falou para a gente que a gente tem que ir pelo mundo inteiro, então vamos lá, não vamos atrasar não. Se eles tivessem feito isso, o mundo teria perdido tudo. O mundo não perdeu nada porque eles entenderam a ordem de Jesus e obedeceram. É a mesma coisa na vida da gente. A nossa família, a nossa igreja, o nosso, né, lugar, o lugar onde Deus nos colocou, não perde nada quando a gente para, nem que seja 10 minutos, para buscar o Senhor. Senhor, sem o Senhor eu não vou saber o que dizer. Sem o Senhor eu não vou saber lidar com isso. Vem em meu socorro, enche o meu coração, quebranta, amolece o meu coração, né? Ou então dobra aquilo que a mim ainda está muito duro, né? Ninguém perde nada quando a gente para um pouquinho para buscar o socorro no Senhor. A gente pode colocar tudo a perder se a gente fizer alguma coisa sem esse socorro, né? E a gente diz uma palavra que a gente queria que fosse uma palavra boa, mas que talvez sem as medidas, sem a proporção certa, acaba ferindo o outro. Aí ao invés de chegar, a gente afasta mais, né? Quantas vezes em casa isso acontece, né? Então, essa dependência do Espírito Santo, né, é ensinada constantemente no livro de Atos dos Apóstolos. O contrário dessa dependência é o perigo da presunção. Eu já sei como é que eu já sei como é que faz. Não, eu tô no controle, eu sempre lidei com isso. Não. Cada dia de novo, Senhor, me ensina. Senhor, me conduz. Senhor, me dá as medidas certas. Ou aquilo que a gente sentir no coração que deve expressar a necessidade da nossa alma, né? Mas sempre recolhendo-nos nele de novo. E a partir dele, começar a agir. Mas não agir à revelia dele, né? Presumindo que a gente já sabe, sabe, né? Então,
dependência, né, essa humilde dependência do Espírito Santo, me parece que ela é a chave para a gente entender todo o livro de Atos dos Apóstolos, né? Há um livro de Atos dos Apóstolos, né, porque no início há um derramamento do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não tivesse trabalhado o coração daqueles homens, eles não poderiam trabalhar para Deus. Se o Espírito Santo não trabalha o coração da gente, a gente não vai saber trabalhar pela nossa família, pela nossa igreja, pelo nosso país. A gente possivelmente vai se embananar, vai colocar os pés pelas mãos. A gente, naquelas leituras que a igreja nos deu, Padre Antônio, antes da festa de Pentecostes, especialmente uma semana antes, alguns dias antes, nossa, tinha alguns capítulos de Atos dos Apóstolos tão claros, né? Não, o Espírito Santo impediu que eles fossem... essa percepção dos apóstolos, né, de cada um deles experimentou isso, né? Mais de um capítulo de Atos dos Apóstolos fala nisso, né? Nessa hora, a necessidade que tem um momento que você tem que parar. Bom, me impediu, então é para eu parar, para eu poder entender para onde ele está me levando. Paulo tinha um roteiro de viagem, se não me engano, por 3 vezes no livro de Atos aparece essa expressão: o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, impediu que eles fossem naquela direção, né? Então, às vezes, o Espírito Santo também diz: espera, não é por aí. A gente normalmente imagina que o Espírito Santo vai agir sempre empurrando a gente, vai, e às vezes ele coloca limite, né? Olha, vamos devagar, olha, não é a hora, olha, não é por esse caminho, por aí você não vai chegar onde eu quero te levar, né? Então, ser capaz, depender do Espírito Santo também significa isso. Ser capaz de perceber que em alguns momentos ele vai te apressar. Vamos lá. Em outros momentos ele vai te puxar o freio, né? Vamos equilibrar um pouco as coisas. Espera aí, calma, né? A gente também não é muito bom nisso, calma, né? Então, a dependência do Espírito Santo, ela tem que ser real, para que eu perceba tanto quando ele me diz vai, como quando ele me diz espera um pouquinho, ou então vamos rever essa rota, né? Porque senão, se eu não dependo dele, esse pensamento de mim mesmo não vem, né? Vamos embora. Então, me parece que esse constante conviver com o Espírito Santo é que fez o segredo dos apóstolos, né? O segredo do sucesso dos apóstolos. O padre Raniero Cantalamessa, ele tem uma pregação que ele fez aos bispos dos Estados Unidos, que ele diz assim: olha, nós temos a sucessão apostólica, precisamos agora ter o sucesso apostólico, né? Uau! Quer dizer, sucessão apostólica é na igreja a sucessão dos apóstolos para, né, os bispos, né, que garante que a igreja tenha o poder sacerdotal, né, que Jesus lhe confiou. Mas não basta ter a sucessão apostólica, é preciso ter o sucesso dos apóstolos. Então a gente precisa ter uma comunhão profunda, né, crescente com o Espírito Santo. O nome disso é vida de oração, né? Não tem ninguém inventou até hoje outro jeito, né? Eu estava conversando com uma pessoa falando de livros, né, que a gente adora, e ele dizendo: não, mas agora tem vários livros naquele Kindlezinho, aquele negócio de ler no computador, tá, né? Falei, mas eu não consigo, né? E alguns anos atrás diziam que os livros físicos iam acabar. Acabaram não, né? Não. Então inventaram outra coisa, mas nada substitui o livro físico, né? Eu acho que também oração, até hoje ninguém inventou, e nem não vai inventar, nada que substitua oração, né? Porque as outras coisas são técnicas. Ou seja, o que eu vou fazer para a oração me alinha com o coração de Deus, é diferente. Enquanto a gente não entende isso, não rola. Eu posso ter uma técnica para convencer filhos, pais e mães desenvolvem essas técnicas, né, para convencer filhos. Se você for um profissional, você pode ter uma técnica para fazer tal coisa no seu ambiente de trabalho. Se você for um servo de Deus em termos de obra de evangelização, você pode ter uma técnica para difundir meios para difundir a mensagem, mas nenhuma dessas técnicas substitui esse algo mais que só vem pela convivência com Deus.
que é suscitado no nosso coração, essa eficácia do que a gente faz, é suscitada no nosso coração pelo trabalho do Espírito Santo. Nada substitui isso, né? Portanto, nada vai substituir oração, né? Então, é preciso acreditar que parar para rezar vale a pena. Amém. Né? Vale a pena. Não é difícil acreditar que correr atrás disso ou daquilo vale a pena, mas para acreditar que às vezes é preciso parar para rezar um pouquinho, precisa de fé, muita. Então, peçamos isso ao Senhor. O Senhor me faz crer, né, que vale a pena parar para rezar. Isso vai fazer a diferença, né? Isso vai tornar eficaz aquilo que eu faço. Em vão trabalham os construtores se o Senhor não edifica a cidade. A Bíblia já diz isso. Então, a gente tem que apostar nesse negócio. Funciona. Padre Antônio, como católica e uma pessoa formada em comunicação social, eu não vejo necessidade maior no anúncio do reino de Deus do que dizer isso que o senhor acabou de dizer. É importante parar para rezar. A gente não tem visto isso, o que é uma pena, né? Nos meios de evangelização, por motivos que só a Deus cabe, né? E como é importante a gente poder parar para ouvir isso, alguém na igreja, no podcast como esse, numa missa, num grupo de oração, anunciar essa verdade maravilhosa, a importância da gente ter que parar para orar a cada dia. A semana passada eu estava conversando com um amigo e a gente estava lembrando de uma passagem do livro de Eclesiastes, que não é dos mais lidos da Bíblia, né? Mas é fácil de guardar, Eclesiastes 10:10. E comentei isso na igreja talvez esse fim de semana. Eclesiastes 10:10, quer dizer, na verdade esse capítulo de Eclesiastes, mais uma parte, é uma coletânea a gente chamaria de ditados, né? E esse trechinho de modo especial diz assim: o machado sem corte, sem fio, né, sem estar afiado, exige que o trabalhador, que o lenhador gaste muita força. Contudo, o homem que tem sabedoria alcança aquilo que planeja. O que está dizendo, então, o livro do Eclesiastes com isso, né? Você imagina uma pessoa que quer derrubar uma árvore, né? Que começa a cortar essa árvore com um machado e ela dá 3 golpes e consegue cortar um bom pedaço. Mas depois desses 3 golpes, o machado perde o fio, né? Como a gente chama, né? Ele fica cego. O que vai acontecer? Esse lenhador possivelmente vai continuar batendo na árvore e vai perceber que o machado já não está mais fazendo o trabalho dele. Sabe o que possivelmente vai acontecer logo em seguida? A pessoa vai pensar assim: para resolver isso, eu vou dar com mais força ainda. Ao invés de parar para afiar o machado, que seria o mais certo e o mais lógico, quando um lenhador desavisado, sem sabedoria, percebe que o machado já não está tão afiado e por isso ele não está cortando tão bem a árvore, ele vai bater com cada vez mais força. Ou seja, ele vai se desgastar, vai se esgotar e possivelmente não vai conseguir terminar de derrubar essa árvore. O homem com sabedoria, contudo, né, sabe chegar até o fim do que é preciso fazer. O que a gente estava lembrando a respeito dessa passagem? Bom, imagine que nós somos esse machado, né? A gente tem uma tarefa a cumprir e é preciso gastar forças nessa tarefa. O problema é que se de vez em quando você não para afiar o machado, você vai abusar do machado, exigindo dele o que ele já não tem mais condições de dar. E como nós somos meio, às vezes, bobos, ao invés de parar para afiar, muitas vezes a gente faz um movimento contrário. A gente não para, não afia e bota mais força ainda, se desgastando ainda mais e conseguindo cada vez menos.
eu acho que é vamos dizer assim, uma boa imagem para falar da necessidade que a gente tem de constantemente voltar a Deus, afiar o machado. E isso se chama oração, para que a gente possa depois continuar fazendo a obra. Caso contrário, a gente vai insistir, não porque não pode parar, não porque tem que continuar, não porque tem que fazer. Possivelmente a gente vai gastar mais força, a gente vai querer dar golpes mais fortes, mas vai continuar não alcançando o objetivo, porque não está afiado, né? Então, acho que seria uma pergunta legal para a gente se fazer, né? Será que há alguma área na minha vida hoje em que eu preciso afiar o machado? E ao invés de ficar batendo cada vez com mais força naquilo, sem alcançar nada, dar uma paradinha a respeito daquilo e conversar com o Senhor sobre aquilo, né? Espírito Santo, eu tenho tentado fazer do meu jeito, eu estou me desgastando, eu estou batendo na mesma tecla, como a gente fala, né? E não vejo eficácia no que eu faço. Eu vim te buscar, eu preciso afiar o machado, eu preciso da tua direção, eu preciso que o Senhor me ajude a não colocar força excessiva, eu preciso que o Senhor me afie por dentro para que eu possa agir na medida certa. Então, voltar a Ele, né? Buscá-lo, ouvi-lo, receber algo do Senhor na leitura da palavra, adorar a Ele no meio de qualquer coisa, porque quando a gente adora a Ele, Ele arruma aqui dentro. Isso é afiar o machado. Será que tem alguma área na minha vida em que eu preciso fazer isso hoje, para não continuar me desgastando em algo que não está dando fruto? Então, voltar sempre à fonte, né, que é a presença de Deus. Se a gente faz isso, mesmo cansando, porque, né, derrubar uma árvore não é fácil, mesmo cansando, a gente se renova, né? O Senhor fortalece a gente. Mas se a gente perde isso de vista, a gente acha que tem que fazer cada vez mais. Sabe? Não, eu falei 5 vezes, não funcionou, então eu vou falar 10. Quando às vezes para. Você não está falando de um jeito legal, né? Não, eu já fiz isso, mas não deu certo, eu vou fazer mais 5 vezes de novo, e de repente não era para fazer de outro jeito. Tem que parar para afiar o machado. Isso é oração, né? Voltar a Ele sempre. Voltar a Ele. E a gente nem chegou Podemos no parágrafo. ler, mas podemos Devemos ler agora. ler. Parágrafo 2670. O Catecismo dá umas dicas boas e práticas de oração aqui. Orar à Santíssima Trindade. Orar ao Pai, orar a Jesus, orar ao Espírito Santo, que é o pontinho que a gente está vendo aqui, né? E então, dicas práticas para a gente crescer na vida de oração, aprofundar a vida de oração. Para a gente poder viver a festa do próximo domingo com toda alegria, separando, sabendo, eu amo dizer isso, toda a oração da missa é voltada para o Pai, né, Padre Antônio? Olha, eu ensinando ao Padre, gente. Em nome de Jesus, na força do Espírito Santo. Amém? Isso, porque temos que, na oração, mergulhar em Deus, que é Trindade. Então, a nossa oração tem que ter essa carinha, não pode ser Deus, né? Só muito, Deus, né? Não, Pai, né? Não. Jesus, Espírito Santo, é a Trindade, né? Então, o Catecismo fala disso aqui agora, né? Podemos orar a cada pessoa da Trindade, né? E podemos então orar ao Espírito Santo com essa oração que você lembrou, que é o clamor que está aqui no início e que todo mundo faz. Vinde, Espírito Santo. Faço essa oração, né? Mas é um convite a alguém que é muito gentil, que quando é convidado, acolhe o convite. Então, Beata Helena Guerra diz isso, né? O que falta a uma alma que suplica, vem Espírito Santo. Nada. Não falta mais nada, né? Então, vamos lá? Parágrafo, repetindo, 2670. Vinde, Espírito Santo é o título. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Citação de 1 de Coríntios 12, 3. Cada vez que começamos a orar a Jesus, é o Espírito Santo que, por sua graça preveniente, nos atrai ao caminho da oração. Se ele nos ensina a orar,
recordando-nos Cristo, como não orar a Ele mesmo? Por isso, a Igreja nos convida a implorar cada dia o Espírito Santo, sobretudo no início e no fim de toda ação importante. Já temos um monte de coisa boa aí. Bom, primeiro vamos começar de baixo para cima, né? Tá. Que eu acho que é a primeira dica importante. A igreja convida a implorar cada dia o Espírito Santo, sobretudo no início e no fim de toda ação importante. Pronto, não tem nada de difícil nisso. Começando o dia, vem Espírito Santo. Algumas pessoas se acostumaram a dizer, bom dia Espírito Santo, o que faremos juntos hoje? Né? Vou começar o meu estudo, vou sentar na mesa para estudar. Em nome do Pai, vinde Espírito Santo, enchei os corações. Pronto. Vou começar o meu trabalho. Imagina um médico que começa o trabalho dele antes do primeiro paciente entrar, sentado na sua mesa, em nome do Pai, vinde Espírito Santo. Uma professora que chega na sala de aula e espera os alunos, vinde Espírito Santo. Um caixa de banco que vai ser, né, exigido a atender não sei quantas pessoas por dia, antes de começar o alvoroço, vinde Espírito Santo. E assim a gente poderia pensar 1000 situações, né? No início, no fim de cada ação importante, né, ele prepara tudo para que a gente comece e no final ele completa tudo indo além do que a gente é capaz. Então, é convite da igreja. Achei bonito isso aqui que a gente viu logo no início, né? É o Espírito Santo que, por sua graça preveniente, nos atrai ao caminho da oração. Então, o Espírito Santo está sempre pronto a nos ajudar a orar. E graça preveniente significa, ele prepara tudo, ele se antecipa, ele antecede os nossos esforços. É isso que eu ia falar, vou procurar no dicionário essa palavra preveniente. Graça preveniente quer dizer que prevenir. Quem prepara tudo para que a gente possa responder com um sim, é ele. Então imagina que cada dia o Espírito Santo prepara para a gente um banquete, e aí a gente pode dizer, obrigado, aceito. E aí a gente se alimenta da presença de Cristo na oração. Mas a graça é sempre preveniente, porque o primeiro passo é sempre dele, né? E é o passo dele que prevê e que possibilita os nossos passos. Padre Antônio, que lindo pensar nisso. Cada dia o Espírito Santo prepara todo um ambiente interior também para me atrair ao caminho da oração. Que coisa linda isso! Se eu, como Jesus no Apocalipse diz a respeito dele mesmo, né? Se eu ouço o Espírito Santo batendo e abro para ele, né? Ele me faz entrar em oração, como a gente já viu em outro lugar do catecismo. Então, há uma graça preveniente, é bom a gente lembrar disso. Graça preveniente, eu amei isso. Deus prepara tudo o que é necessário para que a gente possa corresponder a ele. É preciso, né, que nós sejamos capazes de alguma maneira, primeiro, de acreditar nisso e de desfrutar disso. Amém. Né? Então, fundamental. Né? Depois, então... Ponto. Acho que essas duas coisas são as mais importantes aí. Aí, Laura, logo depois vem uma citação de um trechinho de um santo, né, da igreja oriental, São Gregório Nazianzeno, né, um dos padres da igreja, doutores da igreja. Ele viveu num tempo em que, junto com alguns amigos dele, que também são santos, ele viveu num tempo em que era necessário explicar com muito mais clareza as coisas a respeito do Espírito Santo. Havia umas heresias que negavam a divindade do Espírito Santo, diziam umas coisas muito estranhas. E São Gregório Nazianzeno, São Basílio, eles catequizavam o povo a respeito do Espírito Santo, para que o povo compreendesse melhor, com o testemunho da Sagrada Escritura, quem é o Espírito Santo. Como a gente está precisando hoje. Exato. E aí, nessa citação, olha que interessante, ele diz assim, se o Espírito não deve ser adorado,
como é que ele me diviniza pelo batismo? E se ele deve ser adorado, não deve ser o objeto de um culto particular? Então, repetindo, no tempo de São Gregório Nazianzeno, havia um grupo de pessoas, de cristãos, que diziam, não, o Espírito Santo não é Deus, não. O Espírito Santo não tem que... é uma força ou é uma criatura de Deus. E São Basílio e São Gregório e alguns outros diziam, olha só, no nosso batismo nós recebemos quem? Recebemos o dom do Espírito Santo. E o que acontece no nosso batismo? Usando uma expressão que até hoje os cristãos, os católicos e os ortodoxos orientais usam, eles dizem assim, no nosso batismo nós somos divinizados, ou seja, nós, como diz São Pedro numa das suas cartas, nós nos tornamos participantes da natureza, do jeito de ser de Deus. Então São Basílio diz, ora, se no batismo eu sou divinizado e quem realiza esse trabalho em mim é o Espírito Santo, obviamente ele é Deus. E então ele deve ser adorado como Deus. Agora, se ele deve ser adorado, significa então que na nossa liturgia, na nossa oração pessoal, nós devemos nos voltar a ele com um culto próprio. Ou seja, devemos adorar o Espírito Santo, podemos e devemos orar a ele, suplicar a presença dele. Então, isso é muito legal porque a maneira como os cristãos, né, na igreja primitiva, São Basílio é do século IV, então a maneira como eles pensavam é a seguinte, o que a Bíblia fala, o Novo Testamento ensina, é a respeito da nossa salvação. O Pai Celestial enviou seu Filho Jesus para nos salvar. Jesus derrama em nós o seu Espírito Santo e assim nos salva. Então, essa é a experiência que todo cristão tem. Nós somos salvos pelo Senhor. A partir dessa experiência é que nós entendemos quem é Deus. E aí a gente volta ao que a gente falou no início. Conhecemos Deus por aquilo que Ele faz, pelo trabalho dEle. Ora, se no meu batismo, recebendo o Espírito Santo, eu me torno participante da natureza divina, participante do modo de ser de Deus, só pode fazer isso em mim o próprio Deus. Logo, o Espírito Santo é Deus. Merece ser adorado. E deve haver um tempo na minha oração em que eu me dedico a cultuá-lo, adorá-lo, bendizê-lo, suplicá-lo e por aí vai. Tranquilo? Tranquilo, nossa. Continua aí, Laura, 2671. Quer dizer, então, Padre Antônio, a partir desse momento é que talvez tenha iniciado a oração, invocação mesmo, né? Vinde, Espírito Santo, vem. A partir desse momento, até então, talvez... É um pouquinho que vai dizer no parágrafo agora. Então, a maneira tradicional da igreja de rezar, até hoje, ela tem uma nuancezinha. Mas a partir desse momento, esse modo que a gente também usa, vem de se dirigir diretamente a ele, se tornou mais usual. Ora, se ele é uma pessoa divina, né, um só Deus com o Pai e o Espírito Santo, eu posso chamá-lo. Né? Ele vai me ouvir, ele vai atender. Mas a maneira original de rezar, né, pedindo o Espírito Santo, que é a maneira que a gente encontra até hoje nas orações, por exemplo, da missa, ela tem uma característica mais, como é que a gente pode dizer? Mais específica, que é o que está aqui no 2671. Então vamos lá. Vamos lá. Parágrafo 2671. A forma tradicional para pedir a vinda do Espírito Santo é invocar o Pai por Cristo, nosso Senhor, para que nos dê o Espírito Consolador, como tantas músicas, né? E aquela história, como é que a gente ora né, dessa maneira? Pai, em nome de Jesus, derrama o teu Espírito Santo. Se você der uma olhadinha nas orações da missa, todas elas, tirando duas, todas elas são por aí, assim, né? Então, Pai, em nome de Jesus, na força do Espírito Santo, né? No poder do Espírito Santo. Então, essa é a maneira, porque dessa maneira, essa nossa comunhão com a Santíssima Trindade, esse nosso estar mergulhado no mistério da Santíssima Trindade, ele fica bem evidente, né? Ao Pai, por Jesus, no Espírito Santo. Do Pai, por Jesus, nos vem o Espírito Santo. Então, isso fica mais evidente. Mas
a outra maneira, vinde Espírito Santo, também é correta, né? Continuando, Jesus insiste nesse pedido em seu nome exatamente no momento em que promete o dom do Espírito de verdade. Mas a oração mais simples e mais direta é também tradicional. Eu vou repetir. Mas a oração mais simples e mais direta é também tradicional. 2 pontos. Vinde, Espírito Santo. E cada tradição litúrgica a desenvolveu em antífonas e hinos. Aí vai falar uma série. Que lindo, Padre Antônio, a gente poder ler no Catecismo da Igreja, a Igreja nos dizendo que a oração mais direta é falar, vem Espírito Santo, é consolador, é comovente, dá vontade de cantar e pular. Porque na hora do aperto, vem Espírito Santo, não precisa... a pessoa se perde, peraí, errei. É a Jesus, é ao Pai. Vem Espírito Santo, pronto, já está de bom tamanho. Padre Antônio, eu já contei aqui, estou lembrando, nesse momento, eu tive, hoje em dia já não é mais assim, mas quando eu fui me submeter àquele exame de ressonância magnética, que eu tinha que ficar inteira dentro daquele tubo, eu não sabia o que fazer, eu fechei os olhos e só fiquei, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem. Foi experimentar a presença do Espírito fechadinha dentro daquele túnel, foi libertador e consolador. Então, que bom rever a igreja dizendo isso pra gente. Aí o catecismo vai então só uma citar série, né, uma oração da tradição ocidental, romana, que a gente usa, e uma oração da tradição oriental, da liturgia bizantina, né, que é um rito oriental. A oração, né, de tradição ocidental a gente conhece bem, né? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Né? A gente reza naquela oração ao Espírito Santo, que eu acho que a maioria das pessoas já aprendeu de cor. A gente reza desse jeito na sequência da festa de Pentecostes, que vai vir, né, logo, já veio, né? Já veio logo, exato. E agora... a oração que os orientais fazem, né? Os orientais eles são mais rocambolescos. Então, mais românticos. Então, Rei Celeste, Espírito Consolador, Espírito de verdade, presente em toda parte e plenificando tudo, tesouro de todo bem e fonte de vida, vinde, habitai em nós, purificai-nos e salvai-nos, ó vós que sois bom. Então, para mostrar que tanto no Oriente quanto no Ocidente, existem orações na liturgia que são vinde, né? E me parece que seria muito bom que a gente, né, aprendesse a ter isso no coração. A Beata Helena Guerra, ela, no livrinho dela, escreveu isso, né? Como seria bom que, assim como o Ave se tornou tão familiar, né, para todo católico, o Ave Maria, né? Também se tornasse muito familiar o Veni, que é o Vinde Espírito Santo em latim, né? Eu creio que já é mais familiar, né? Mas pode melhorar, né? Padre Antônio, eu nunca experimentei essa primeira, que é a oração mais tradicional ao Espírito Santo, como intercessão, como está acontecendo agora. Eu me vi no meu quarto orando pelos irmãos lá do Rio Grande do Sul, estendendo as mãos na direção do sul e dizendo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Me vi orando essa oração com as mãos estendidas para o sul, por cada um daqueles irmãos, e que beleza poder dizer, virada com a mão para o sul do Brasil, e tudo será criado. A gente pode e deve, né, tornar o clamor pelo Espírito Santo algo, sei lá, como um respiro da nossa alma cristã, né?
o Espírito Santo que gerou, né, o Jesus no ventre de Nossa Senhora, ele vai gerando também essa nova criação que a gente espera que um dia, né, acontecerá quando o Senhor voltar, né? Mas algo dessa nova criação a gente espera e a gente pede que já vá se manifestando agora, né? E em situações como essas que a gente tá vivendo lá, o que pedir, né, mais ou de melhor que o próprio Espírito Santo, que é o Consolador, né, que é aquele que renova a face da terra, né, e pode renovar aquela terra já remexida pela chuva, né? Ele pode, né? Ninguém mais pode fazer isso. Ele pode. Ele pode. Então, e tudo será criado. Né, eu creio que essa oração vinde, né, vinde, ela pode ficar mais impregnando a nossa alma, e seria muito bom que a gente aproveitasse esse tempo, né, pertinho ainda da festa de Pentecostes, para trazer isso para a nossa vivência, né, de oração. Então, façamos isso, né? Laura, vamos terminar só lendo 2672, que já estamos lá no laço. Que lindo! O Espírito Santo, cuja unção impregna todo o nosso ser. Gostei da unção com U maiúsculo. O Espírito Santo, cuja unção impregna todo o nosso ser, é o mestre interior da oração cristã. É o artífice da tradição viva da oração. Sem dúvida, existem tantos caminhos na oração quanto os orantes, mas é o mesmo Espírito que atua em todos e com todos. Na comunhão do Espírito Santo, a oração cristã se torna a oração da Igreja. Nosso mestre interior da oração. E eu achei legal isso, né? Existem tantos caminhos na oração quanto as pessoas que oram. Mas é o Espírito Santo que conduz a todas, né? Quando um coração humano se dispõe a orar, essa disposição já é uma resposta à graça preveniente dele. Portanto, quem suscitou tudo, quem pôs em movimento esse caminho de oração foi ele. Então, o Espírito Santo conduz a cada um de maneira pessoal. Há tantos caminhos de oração quanto os orantes. Ou seja, o Espírito Santo ele vai levar em conta as características de cada pessoa. Contudo, é sempre ele quem suscita a oração. Então, de alguma maneira, por causa dessa comunhão no Espírito, a oração de cada um é a oração da igreja. Essa expressão foi muito forte, Padre Antônio, cuja unção impregna. Impregnar é um verbo muito forte, eu não sei como é que é. Mas para a gente, na língua portuguesa, impregnar entra na gente. Eu me lembrei que no sábado eu pude participar de uma missa de crisma e o bispo falou isso, né? O mesmo Espírito Santo é o mesmo que desceu em Pentecostes, que impregnou os apóstolos, impregna todo o nosso ser com essa unção. Cuja unção impregna todo o nosso ser. É muito forte isso, Padre Antônio. A unção do Espírito Santo muda a nossa vida. Ela não se detém num pedaço da gente, mas ela impregna tudo. Ou seja, ela faz da gente uma nova criatura em Jesus. E a gente precisa acolher essa verdade com espírito de fé, né? Não ficar, como a gente falou antes, desanimado com o que a gente não tem, mas aprender a desfrutar de tanto que a gente tem, né? A unção de Deus impregna todo o nosso ser, todas as áreas da nossa vida. Então, vivamos debaixo dessa unção. E, ao mesmo tempo, em todas as áreas da nossa vida, vamos transbordar, vamos permitir que o odor dessa unção transborde, né? Mas tudo isso é fruto da vida de oração. Então, como é importante, né, que a gente tenha um compromisso com a nossa própria vida de oração. A gente às vezes se sente comprometido com tantas outras coisas, né? E até a gente se sente comprometido em ajudar uma pessoa ou outra, ok, mas para que a gente possa fazer tudo isso, para que a gente possa, de fato, fazer a diferença no lugar onde a gente está, na vida das pessoas que a gente tem,
é preciso que a gente esteja comprometido em primeiro lugar com a nossa vida de oração, para que a gente tenha algo a oferecer para as pessoas, né? A gente falou algumas vezes hoje do livro de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo se despede dos anciãos de Éfeso, da igreja de Éfeso, quando ele vai voltar a Jerusalém, ele sabe que ele não vai voltar mais a Éfeso, né? E São Paulo dá umas dicas boas para eles, e logo no comecinho da conversa, São Paulo diz assim: cuidai de vós mesmos e do rebanho que vos é confiado. O que ele está dizendo com isso? Cuide de você para que você possa cuidar dos outros. E São Paulo não está dizendo isso a respeito de viagens ou vaidades, né, supérfluas. Uhum. Ele está falando em primeiro lugar de oração. Né? Cuide de você, alimente sua alma, mantenha-se com o Senhor, na presença dEle, para que você possa cuidar do rebanho que foi confiado a você. É muito fácil a gente se sentir tão movido a fazer coisas, até pelos outros, coisas boas, que a gente pode descuidar do lugar onde isso tudo tem a sua fonte. O problema é que quando a gente descuida daqui a pouco a gente está sendo abatido pelo desânimo, a gente está se perguntando se vale a pena, a gente está dizendo, está vendo, você tenta ajudar e olha só o que você recebe. E pronto, aí a gente vai se perdendo. Né? Então, para que eu possa cuidar dos que o Senhor me deu, é preciso que eu cuide de mim. Isso significa receber de Deus para ter algo a oferecer para os outros. E isso passa muito pela vida de oração. Então, um encorajamento extra para mães e pais de família, esposas, maridos, né, pessoas que trabalham, né, que têm empregados, pessoas que trabalham com colegas numa empresa, pessoas que servem a Deus numa comunidade. Deus te deu pessoas para cuidar? Se envolva com isso, é verdade, mas para que você se envolva de uma maneira boa, você tem que estar alimentando a sua alma com algo que vem de Deus, para que você possa dar a essas pessoas algo verdadeiro, algo genuíno, algo que vai fazer bem para elas. Tudo isso tem a ver com a nossa vida de oração, então vamos tentar não descuidar dela. Amém. Beleza, Laura? Beleza. Vamos terminar, senão vai todo mundo embora e a gente fica aqui partilhando. Irmãos, prazer estar junto com vocês. Tomara que a nossa conversa possa ter ajudado, animado você a viver um pouco mais a sua comunhão com Deus no Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vamos nós. Laura, um abração, gente. Tchau, Abraço, tchau. Até Padre logo. Antônio. Tchau, irmãos.